Boa tarde. Nesta análise faremos uma continuidade da nossa análise ao retalho, indo, neste caso em concreto, fazer uma leitura do momento atual da SONAI. A SONAI tem vindo a crescer desde o último ano, sensivelmente, em pouco mais de um ano, cresceu cerca de 60%, estando numa perspectiva geral, continuando num ciclo claramente ascendente. Neste caso, estamos, neste preciso momento, numa zona de alguma indefinição. Repare-se, neste ponto em concreto, que se forma desde o final de março até meados de julho, temos um padrão de consolidação que, em princípio, em termos teóricos, quebrando no sentido ascendente, deveria apontar para um movimento no sentido da projeção dos 1,07 cêntimos. Infelizmente, neste caso, apesar do breakout com volume, parece estar a haver um retrocesso e uma aproximação à zona que poderá ser chave e de stop loss. Esta zona de mínimo relativo, por volta dos 92 cêntimos, poderá, ao ser violada em baixa, inviabilizar o padrão. Se assim acontecer, podemos ter um ataque a esta zona de suporte e, havendo a quebra em baixa desta zona de suporte, podemos ter uma inversão de médio prazo. Para já, continua sem haver um sinal óbvio desta possibilidade, por isso vamos dar uma hipótese ao título de recuperar no sentido ascendente. No que diz respeito ao gráfico de curto prazo, ao gráfico horário, podemos ver que há aqui um ciclo descendente já de curtíssimo prazo, com máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, o que sinaliza uma inversão de curto prazo, mas ainda assim temos aqui margem para manobra e para recuperação. Poderá, como vimos no gráfico diário, dar-se situação de nos aproximarmos nesta zona de consolidação e haver uma inversão. Para já, em termos de pontos-chave, a zona importante a abater neste momento mais imediato será aqui esta referência nos 97,2 cêntimos e depois, um pouco mais acima, os 98,6. É uma zona de resistência bastante importante para o curto prazo, sendo quebrada em alta, poderá levar o título a uma continuação do seu movimento ascendente. No que diz respeito ao gráfico diário, aqui é um pouco mais difícil traçarmos referências ascendentes, porque estamos muito próximo do máximo de médio e longo prazo, mas ainda assim eu definiria aqui esta zona de resistência que vem desde este ponto anterior e que se expande por esta consolidação é o principal alvo a bater. Se repararmos, vai ser a zona coincidente com aquele ponto no gráfico diário, no gráfico horário. Será, portanto, absolutamente fundamental que tenhamos uma definição e uma ultrapassagem desta zona dos 98 cêntimos em alta no curtíssimo prazo. Se assim não for, todo o movimento da SONAI em termos de médio prazo poderá estar em risco e poderemos, de facto, ter aqui uma inversão de tendência de curto e médio prazo.